Então, aqui é a professora Andresa de Ciências e hoje eu irei corrigir a atividade que passei na quarta-feira. Na verdade, vou explicar o motivo do que vocês observaram nos experimentos que eu passei. A atividade essa que foi sobre ótica, que ótica é a área da física, né? Uma área da física. E o que é que a ótica estuda, né? O que é que ela vai estudar? Ela estuda a luz e as manifestações associadas a ela, tais como as sombras, as cores dos objetos e as imagens produzidas pelos espelhos e pelas lentes. Então, antes de iniciarmos a correção, eu quero falar sobre 3 fenômenos ópticos, que são fundamentais para a compreensão dos experimentos que eu passei. Então, vamos lá. Então, com base no conceito de raios de luz, podemos representar 3 fenômenos luminosos básicos, que é a reflexão, a refração e a absorção. Então, vamos ver aqui através dessas figuras. Então, aqui nós temos a reflexão da luz, refração da luz e a absorção da luz. Quando o agente físico, luz, ele encontra uma barreira que separa dois meios, ele pode ocorrer uma série de fenômenos. Então, esses fenômenos que são conhecidos como reflexão da luz, refração da luz e absorção da luz. Então, o que seria essa reflexão da luz? Então, na reflexão da luz, os raios de luz, eles são devolvidos para o meio em que eles se originaram. Então, como nós podemos ver aqui na primeira imagem, a lanterna, né, ela incide os raios de luz, só que eles são devolvidos para o mesmo meio que eles originaram. Então, eles incidiram aqui no meio e depois refletiram. Então, aí é um fenômeno óptico. Depois nós temos a refração da luz. O que é a refração da luz? Refração ocorre quando um feixe de luz é transmitido de um meio transparente para outro. E nessa transmissão de um meio transparente para outro, ele sofre um desvio em sua trajetória. Então, na segunda imagem aí, nós podemos ver um meio A e um meio B. O meio A, vamos supor que é um meio transparente e o meio B seja água. Então, aqui nós podemos ver nessa linha aqui, nesse raio de luz, que ele incide sobre esse meio, mas só que quando ele encontra o meio, ele há um desvio, ele sofre um desvio na sua trajetória. Então, esse desvio chama-se refração da luz. E o terceiro fenômeno óptico é a absorção da luz, que ocorre quando um feixe de luz ele encontra um meio opaco e ele absorve, esses raios de luz eles são absorvidos pelo meio. Então, por exemplo, uma parede que é um meio opaco, quando a luz do sol incide sobre a parede, ela absorve aquela luz e ela tornando-se assim quente. Então, aí são 3 fenômenos ópticos que são importantes para a compreensão dos experimentos que eu passei para vocês. Então, vamos lá ao primeiro experimento. Então, eu pedi para vocês, né, pegarem um recipiente com água nessa primeira atividade, um copo transparente de vidro, e um lápis ou uma caneta, né, e colocassem dentro de um copo de água esse lápis ou caneta. Aí eu pedi que vocês despejassem água dentro do copo, colocassem o lápis dentro e observassem o que aconteceria com o lápis dentro do copo. E pedi para vocês registrarem. Então, muitos de vocês me disseram, né, que o lápis ficou mais grosso ao ser colocado na água. E é verdade, mas eu também queria que vocês observassem o seguinte, aqui vocês estão vendo, né, no primeiro copo, que o lápis ele ficou reto. Então, o que vocês poderiam também ter observado, além de que ele ficou mais grosso, é verdade, mas só que vocês podem perceber que aqui dá a impressão de como se o lápis tivesse quebrado, não é? Ele não tá retinho, aqui tá como se ele tivesse um pedaço quebrado. Então, por que que isso acontece? Ele aparenta estar torto. Na realidade, isso é apenas uma ilusão que ocorre por causa da refração dos raios de luz, ao passarem da água para o ar. Então, por causa da refração, tem-se a impressão de que a parte submersa do lápis está torta, quebrado. Isso acontece porque a velocidade de propagação da luz é diferente no ar e na água. Então, ocorre então a mudança da direção da propagação da luz, que chamamos de refração. Ou seja, a luz ela está viajando a aproximadamente 300 mil km por segundo no ar. E quando chega na água, sua velocidade diminui para cerca de 225 mil km por segundo. Quando isso ocorre, os raios luminosos eles formam uma imagem que chegam em nossos olhos após sofrer refração, dando-se a impressão de estar quebrado. Então, aí é só uma impressão causada pelos nossos olhos devido à mudança da velocidade, né, da propagação da luz
de acordo com o meio. Então, no ar, a luz tem uma velocidade, na água tem outra. Por isso que a gente tem essa impressão de que o lápis estivesse quebrado, ok? Então, aí, isso acontece que a resposta, porque a velocidade da propagação da luz é diferente no ar e na água. E ocorre, então, a mudança da direção da propagação da luz, que chamamos de refração, que é o primeiro fenômeno, é o segundo exemplo aqui que eu dei na imagem. Na atividade 2, eu pedi para vocês escreverem com letras manuscritas e minúsculos em uma folha de papel a palavra aluna. Posicionasse a folha em frente ao espelho plano e observasse a imagem formada. Muitos de vocês não fizeram, mas anotem aí a correção agora no caderno de vocês. Então, repita os procedimentos anteriores utilizando a palavra ator, atrever e luar. Então, eu pedi para vocês registrarem as palavras no espelho em cada situação. Agora, vamos ver como é que era para ficar essas imagens se você escrevesse e colocasse de frente, né, para um espelho. Então, a pessoa aqui, a resposta é que ela vai ver a palavra ao contrário e com as letras invertidas. Então, a palavra aluna, você ia inverter ela. Você vê ela no espelho assim, anula. Ator, você vê o nome rota. Atrever, você vê de trás para frente, né, invertido, reverta. E luar, você vê Raul. Então, quando você olha no espelho, você vai ver a palavra ao contrário com as letras invertidas. E eu pedi para vocês colocarem também, né, outras palavras que, mesmo invertendo, né, elas poderiam ter ainda significado na língua portuguesa. Então, exemplos aqui é a palavra missa, que de trás também para frente fica assim, raro fica orar, rama fica amar, ema fica ame e amora fica aroma. Aroma. Então, por que que isso acontece? De você, ao colocar uma palavra em frente ao espelho, ela inverter. Então, a luz ela é formada por fótons ou ondas. E o espelho ele possui a propriedade de refletir a luz. Portanto, quando você está em frente a um espelho, a luz que você reflete atinge o espelho e retorna até você, fazendo exatamente o mesmo caminho, mas no sentido inverso. Portanto, de certo modo, é possível afirmar que os espelhos eles viram sim as imagens, mas é uma questão um pouco mais interessante, não envolve apenas a física, mas também a sua mente. E é exatamente isso o responsável pela confusão na perspectiva e o motivo pelo qual as palavras ficam invertidas. Beleza, gente? Então é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.